Olá, Lua, tudo bem? Daqui a pouco a gente vai receber aqui uma pessoa que você gosta, Lua, a tia Ju. Ju, você já viu a reportagem que saiu no RJ? Ficou feliz com a surpresa? Não te falei que ia fazer uma surpresa pra você? Letícia, a nossa campanha do Match tá arrasando, né? Já viu lá como é que tá legal, como é que tá bonito? Mas surpresa a gente não conta, né, ô Ju? Tem que ser surpresa, surpresa, ué. Ainda bem que você não sabia. Ainda bem que o pessoal viu. Eu vou te mandar o vídeo daqui a pouco, tá bom? Deixa eu acabar a live que eu te mando o vídeo. Sim, agora pode sair o vídeo institucional da secretaria. Não estava saindo antes para a gente poder dar o RJ, entendeu? Porque eles pedem exclusividade. Então por isso que a gente não tinha colocado o vídeo antes. Deixa eu chamar aqui minha convidada mais especial, tia Lu. Calma aí, tia Lu já tá entrando aqui, gente. Oi, Olá, tia Lu, tudo bem? tudo bom? Tá me vendo bem? Tô vendo sim. É porque a minha internet hoje resolveu ficar ruim. Ih, gente, agora toda hora esses negócios, não tem jeito. Aí eu consegui, botei meus dados móveis, porque a net, eu não sei o que aconteceu. E olha, tia Lu, uma coisa, a senhora ainda tem no serviço de banda larga, né? Imagina quem não tem, né? A precariedade do serviço. Uma coisa que, já que você falou, então, deixa eu só botar o fone aqui, tinha esquecido de colocar o fone. Uma coisa que você falou, eu acho que eu tô muito. Uma coisa que eu tenho muita certeza é que a gente precisa democratizar mais a internet, sabe? A internet precisa ser mais de qualidade para todos. Não tem jeito. Para a educação brasileira poder hoje, né, se a gente pensar em qualquer coisa, qualquer avanço, né, na educação, a gente precisa ter uma internet para todos, sabe? Quantos estudantes aí estão tendo uma relação desigual com o Enem, né, com os estudos, por não ter acesso à rede de qualidade, né? É isso. E por mim, se dependesse de mim, esse ano letivo seria cancelado. Justamente por causa da injustiça, com tantos alunos esforçados até, mas que não têm a menor Sim. condições de estudar. Sem internet, ó, vê, eu pago internet e tá ruim agora, todos os dados móveis. Imagina quem não tem, e às vezes tem um celular para entrar na internet de todo mundo, Uhum. o pai tem que trabalhar, ou a mãe tem que trabalhar na internet, e a criança também tem que entrar. É absurdo, sabe? Não, e para você ter assim, não basta, muita gente fala, porque as pessoas têm celular e aí basta botar um cartão de R$ 10 que vai ter acesso. Não dá nada disso, porque você tem acesso ao WhatsApp, é aquela informação que não tem conteúdo nenhum, praticamente nenhum, né? Mas quando você vai para uma coisa mais densa, do tipo uma troca de ideias do que a gente está fazendo aqui, uma videoaula, né? Baixar um programa para estudar, nada disso você tem acesso com esses R$ 10 no crédito no celular, né? Então é Nada. muito complicado, sabe? Eu acho que para a gente ter pensar um pouco mais em igualdade, precisa pensar o Estado precisa pensar que a internet hoje é um bem essencial para as pessoas. É isso. Pelo menos isso, sabe? Eu acho que não teve a TV digital, não sei o que, liberava isso. Sim. Internet tinha que ser uma coisa gratuita, para todos pudessem ter acesso, e aí sim, talvez tivessem todos as mesmas condições de estudo, de, de pesquisas, né? Tia Lu, para a gente entrar aqui no nosso papo, eu só vou depois te convidar para você conhecer um grupo que eu faço parte, que é a Liga Rio, que é um grupo de ativistas sociais que está montando uma proposta para o Rio de Janeiro, e uma delas é o acesso gratuito à internet, tá? Aí depois eu te chamo para conhecer melhor, vai ser um prazer aí. Mas fala um pouquinho de você, fala um pouquinho de quem é a Tia Lu. Aliás, deixa eu te contar só uma boa notícia. Hoje eu estou muito feliz que a gente acordou, né, com uma reportagem no RJTV falando de um projeto novo que a gente iniciou,
que inclusive teve a colaboração de uma influenciadora digital que está assistindo a gente aqui, que é a Juliana, né? A Júlia, desculpa. E o projeto é a Rota da Leitura, né? Que é um delivery de livros, da gente ir buscar livro na casa das pessoas, né? Que podem doar, para montar bibliotecas comunitárias, para montar pontos de leitura, para fazer libertações de livros. Então, estou muito feliz que esse projeto hoje saiu na televisão e vai incentivar muita gente a doar, né? E conta um pouquinho, tia Lu, de quem, assim, do seu trabalho, um pouco sobre você. Se apresenta para o pessoal que está assistindo a gente. Olha, eu sou Lucimar Cunha, sou tia Lu agora, né? Tia Lu, mas tia Lu eu fui a vida inteira, sou professora a minha vida inteira e nunca quis ser outra coisa na vida. Meus primeiros alunos foram minhas bonecas e sempre foi isso que eu quis fazer o tempo inteiro. E sou gestora de marketing, tenho supervisão de pré-escola, né, que é a antiga pré-escola, e sou uma pessoa cheia de vontade de aprender. Estou desenvolvendo uma disponibilidade para ouvir, que era uma dificuldade que eu tinha, e hoje eu estou me vendo na obrigação de ouvir o outro. E isso tem sido muito bom. Esse trabalho se deu por um período depressivo. Eu estava numa depressão muito grande, com essa coisa da pandemia, de ficar em casa sozinha e trancada, porque eu moro sozinha e por ter asma, eu não vou para a rua. E aí fiquei nessa sensação toda, no começo eu achei que até que eu estivesse com a doença, porque todos os sintomas são muito parecidos com o da asma, e eu estava em crise de asma, e eu fiquei muito apavorada até que veio essa proposta da prefeitura de mandar vídeos. E eu, a princípio, eu recusei, disse que eu não ia fazer, porque eu não queria e tal. E aí, só que aí a responsabilidade fala mais alto, né? Quando você tem amor pelo que você faz, você não consegue simplesmente dizer não. Uhum. E aí eu fiz um vídeo e mandei para as crianças, até com sapo lavou a mão, e mandei para as crianças da família e para a escola, e as pessoas gostaram. E aí perguntaram por que eu não fazia isso no Instagram, com as pessoas. E eu relutei um pouco, mas aí coloquei. E aí começou todo esse desenrolar, e as pessoas se sentem tão à vontade para falar com a tia Lu, que hoje as pessoas me procuram para contar coisas, sabe? A gente tem o quadro do Fala Criança, as crianças de fora, criança da Itália, criança da Inglaterra, criança na Espanha, tudo procurando para falar com a tia Lu, querem participar do Fala Criança. E agora eu tenho o quadro do Menina Mãe, né? Porque essas meninas que se tornam mãe muito novinhas, que é uma realidade em que eu vejo sempre por trabalhar em creche, e elas têm um grito sufocado na garganta, né? Uma vontade de falar e se explicar e passar para as pessoas aquilo, e eu pensei numa maneira de repente, elas conversarem através de mim com outras meninas e fazer com que elas enxerguem que não é um conto de fadas, né? Não é brincar de ser mãe, não é brincar de ter neném, é uma realidade. É se ver, de repente, com um dono, sabe? Para não ter que dar satisfação a pai e mãe, de repente se ver com um dono. E aí muitas veem uma situação muito pior. E elas têm se aberto muito. A última foi muito boa, porque revelou coisas que a gente não sabia. E mesmo sendo a menina, sendo minha sobrinha, ela revelou coisas que a gente não sabia. Revelou até coisas de vontade que tinha de ter se matado nessa época. Nossa, gente. Não tinha coragem, mas teve muitas noites à vontade. E aí surpreende, né? Porque você vê essas meninas, de repente, vendo que para ela foi muito melhor não ter feito, pode tomar uma posição melhor e maior na vida. E aí agora tem meninas, adolescentes me procurando
para falar sobre o Enem. A gente começou essa conversa e elas me procurando para falar justamente sobre o Enem. Querem que eu abra um espaço para elas falarem, porque estão vendo essa oportunidade de fazer o Enem esse ano e por rala abaixo, né? Uhum. O último ano, estar no último ano e não conseguir desenvolver direito isso. Uhum. Mas, e assim, e aí Tia Lu surgiu desse jeito. Tia Lu é uma mulher negra que veio do subúrbio do Rio de Janeiro, viemos da Penha, circular. Hoje eu moro aqui em Vila Isabel. Vim de uma família grande, muitos 6 filhos, e que hoje, graças a Deus, somos todos formados. 6 filhos todos... seus ou 6 irmãos? 6 irmãos. 6 irmãos, né? Filho eu só tenho um. 6 irmãos. Vim de uma família com 6 irmãos, mais um adotado. E hoje estamos todos formados, todos encaminhados, todos com seus filhos e suas famílias. E estou aí, pronta para ouvir e falar Tia Lu, com quem quiser. 6 irmãos, né? Deve ter sido uma família com muito carinho, com muita brincadeira, né? Com muito falatório, gente falando alto, não sei o quê, aquela coisa toda. E eu acredito que depois, tá, né, de passar, de ter esse costume, né, de viver assim, boa parte da vida, e depois morar sozinha, estar num período desse, deve ser bastante depressivo, né? Você acha que as histórias as histórias têm essa capacidade de transformar o nosso olhar do mundo, têm capacidade de transformar o nosso ânimo? Você buscou força nas histórias para sair desse momento difícil da pandemia? Sim, sim, muito mesmo, porque a maior dificuldade foi essa, a falta da família, das pessoas, né? Uma família grande, todo fim de semana fica todo mundo junto, 6 filhos já são muito. Você multiplica pelas noras, pelos sobrinhos, pelo não sei o quê, era sempre muita gente junto. E aí, de uma hora para outra, todo mundo, ninguém pode se ver, né? De uma hora para outra, eu me vi no quarto branco, trancada num apartamento, onde até descer para mim era ruim, porque eu tinha o elevador, que tem esses problemas, né? O vírus fica suspenso, aquela coisa toda. E foi apavorante. Não é fácil até hoje, sabe? Se ver trancada e sentir falta, sabe? Ter que ver minha mãe por um vídeo, né? E as histórias me levam até... E aí me descobri nessa quarentena escritora, né? Escrevendo histórias infantis, escrevendo textos. Por quê? Porque você usa muito mais a sua imaginação e a sua mente. Uhum. Uma vez que você não pode ter atitudes. Você não pode sair para abraçar, então você abraça uma pessoa quando você escuta, quando você conversa, quando você conta uma história e vê uma criança te procurar com esse retorno, eu me sinto mais acalentada, mais abraçada. Então foram essas histórias que me aproximaram disso tudo. Ah, bacana. Mostra, né, esse poder. A literatura tem esse poder, né, Tiro? Você dá aula de quê? Eu sou professora do berçário. Ah, e aonde? Educação infantil, na creche Winnie Mandela, no Andaraí. E aí eu queria que você falasse também um pouco de um trabalho que você começou a fazer de trazer crianças para o protagonismo, né? Você começou a desenvolver uma série de lives aí nesse processo da pandemia e você começou a buscar crianças para poderem falar. Queria que você falasse um pouco do objetivo desse trabalho, de como você fez, de conversasse um pouco para a gente, dar uma ideia para a gente de como fazer isso. Porque eu pensei o seguinte, se eu, Lucimar, com 51 anos de idade, professora, tal, me sentia sufocada e com a necessidade de estar falando e expondo as minhas ideias, eu pensei, e essas crianças tão pequenas que vivem em famílias, algumas estruturadas, outras completamente desestruturadas, e que estão ali vivendo dentro daquele espaço, né? Eu, por mais que eu estivesse reclamando, estava dentro de um apartamento confortável e, enquanto crianças, dentro, a Lua está dizendo que ela foi convidada, porque eu conversei com a Lua,
né? E tenho descoberto muitas crianças maravilhas, como a Lua, como a Laisa Griot, como a Duda Moreira, várias A Laís crianças eu não com conheço. potencial. Laisa Griot, maravilhosa, ela é uma arte educadora, tem 7 anos de idade, uma arte educadora, uma menina completamente articulada, conta história, dança jongo, canta, ela é É maravilhosa. E carioca? aí trazer essas crianças. Ela é Oi, daqui do Rio? carioca, mora no Engenho Novo. Ah, legal. Ela já foi seu aluno ou não? Você conheceu nas lives? Não, conheci através de lives. Aí eu acabei me tornando. Assim, a primeira live veio com um sobrinho meu. E vamos conversar, vamos bater papo, porque ele ficava me ligando para falar das histórias. E aí eu falei, não, vamos bater papo ao vivo, vamos conversar nós dois ali, as pessoas verem. E aí eu vi que a criança tinha essa necessidade também, de estar falando, de estar conversando, de estar mostrando aquilo que ela fez, né? E, principalmente, os pais têm essa necessidade de estar ali mostrando aquela criança e mostrar o potencial da criança. E eu nunca deixo de conversar com os pais. Eu converso com a criança e aí é uma maneira de você criar um elo, né? Manter um elo com a criança e a família. Porque eu consigo, falo com a criança e depois a gente pega uns 20 minutos, quando eu percebo que a criança já está respondendo mecânico, que ela já está cansada de tudo aquilo, né? Porque o conhecimento leva a gente a entender isso, eu chamo os pais. E aí você vê que ele também está sufocado, ele quer soltar a voz, quer falar, e os pais têm falado muita coisa. Tem um menino que eu conversei que é João Pedro. Sim, de Niterói, que escreveu o livro sobre o meio ambiente. Não, não é esse. Ah, não? É o outro, ele é daqui, esse é daqui. Esse eu conversei, ele é daqui. Eu não sei se é João Pedro o nome dele, não. Mas ele é um pequeno contador de história. Ele escreve a história e faz os personagens, depois ele se apronta todo, faz a mãe montar um cenário com ele e conta as histórias. E foi muito legal, porque é um menino de comunidade, um menino sempre com poucos recursos. E uma coisa que eu me preocupei muito nesse período foi trazer recurso que eles pudessem ter em casa. Então, eu fiz personagens com com coisas da cozinha, com escumadeira, com a história do preto pretinho, foi com colheres pretas dentro da minha cozinha. Tem histórias com vidro de perfume, porque eu estava em casa, sem ter as coisas, né? Sem ter recursos, não tinha papel. Hoje, depois disso, já teve papelaria me mandando papel, recurso para desenhar, mas antes era só eu e o que eu tivesse dentro de casa. Não tinha uma cartolina, não tinha uma folha branca. E aí eu pensei justamente nesses pais e nessas crianças que também não têm essas coisas. Que não tem. Qual é o nome dele mesmo? Tá aqui, acho que está aqui também. Quero conhecer o pequeno contador de história. Você conhece a Neilda, Tchelu? Eu esqueci o nome dele. Se a mãe dele estiver aí. Você conhece a Neilda? Não. Você tinha que conhecer. Ela também tem um trabalho muito sensacional. Ela é da 8ª CRE, do município, né? Daquela região de Campo Grande. E ela desenvolve um projeto chamado RAP, né? Que é um dia de apropriação cultural dos alunos nas escolas. Então, inclusive, eu acho que vai ter vários alunos dela aí, das escolas, né? Para você conhecer, porque eles passam a desenvolver um trabalho de artistas, né? Então, são as apresentações culturais deles. É o aluno que vai apresentar o livro que eles escreveram em conjunto, é a peça teatral dos alunos, é o coral, enfim, é a banda, são várias coisas. E eu acho que o mais legal é a gente criar uma nova geração que esteja acostumada, porque assim, pode surgir artistas? Claro que pode, né? Eu venho conversando aqui com diversas crianças que já têm publicações, que contam histórias, né? Que são verdadeiros artistas, mas ainda são crianças, né? Elas vão ter que passar por uma série de coisas, inclusive pela opção de decidir se querem esse caminho mesmo, né? Mas o mais importante
é que essas crianças, né, ao estarem familiarizadas com as artes, ao consumirem, né, cultura, elas estão tendo um outro olhar sobre a vida, elas estão construindo uma nova perspectiva para si, para dentro de si. Isso é o mais importante. Porque muita gente pergunta, vai se tornar um escritor? Vai se tornar um novo Machado de Assis? Cara, não sabemos, pode ser, né? Pode ser que sim, pode ser que não. Mas eu tenho certeza que as artes, a cultura, né, de uma forma geral, e a cultura dentro da escola, ela cria um novo olhar para essas crianças, né? Uma perspectiva crítica da sua vida. Então, isso faz muito bem para elas, né? E aí a gente vem desenvolvendo, a Neilda tem esse trabalho fantástico. Nós, na secretaria, temos uma relação com crianças muito forte, né? A gente tem um projeto que se chama Festival das Letrinhas, que a ideia era, quando acabasse isso tudo, promover um festival, não para poder levar, né? Não para poder fazer uma apresentação de contação de histórias para crianças. Nós queremos que a criança conte história para outra criança. Porque se a gente pode incentivar a arte, né, para uma criança, uma outra criança vai incentivar muito mais. Então ela tem que ser protagonista, né? A gente tem que dar o espaço de protagonismo, né? E é justamente isso que eu penso quando eu trago as crianças aqui. Quando eu fico buscando as crianças em lives, que eu fico procurando, são justamente crianças que possam mostrar, né, dar essa referência para eles do que eles podem ser, do que eles podem chegar, que eles podem ser desse jeito. Toda vez que ele cria uma história, acho que é João Pedro o nome dele, toda vez que João Pedro cria uma história, eu falo para ele, pode trazer que eu vou botar lá no canal, porque é uma forma dele mostrar aquilo que ele pode. Agora, eu sempre falo para os pais fazem questão de, quando coloca, não fala criança, eu nunca coloco profissão para criança, porque criança não tem profissão. Uhum. Criança brinca de ser atriz, criança brinca de ser isso, brinca de ser aquilo, e eu não coloco, porque eu falo, hoje ela pode ser isso. Mas quantos aí que fizeram novelas, fizeram tudo, e não deu em nada, não quiseram isso quando cresceram. Então, a gente não pode rotular, nem fechar esse quadro dessa criança, né? Pelo contrário, a gente tem que abrir um leque e que ela escolha tudo que ela quiser. Eu sempre tive a cultura bem forte dentro de casa, por ser irmã do ator Nando Cunha. Então, desde que o meu irmão ficou, que tinha que entrou para a televisão, para o teatro, a gente sempre foi muito ao teatro, mesmo não sendo uma realidade nossa, a gente sempre foi muito, né? A gente não tinha condições para ir, mas por ter o convite de graça, a gente sempre foi muito. Sim. Sempre fomos direto. E aí eu tinha um jardim de infância na época, era uma escola que eu montei, um jardim de infância que eu montei no fundão. E eu juntei todas aquelas crianças da comunidade ali, da Divinéia, peguei todas aquelas crianças e levei que era na cidade universitária, e levei para o teatro. E aí fui no ônibus dizendo para eles que a gente ia ao teatro. Uhum. A universidade deu o ônibus e a gente levou as crianças para o teatro. Quando chegou lá, que eles entraram e sentaram, muitas crianças viraram para mim, foi até um espetáculo do meu irmão, então ele conseguiu levar toda a turma, né, e alguns pais, e aí eles falaram para mim assim, tia, a gente não ia no teatro? Eu falei, mas isso aqui é um teatro, porque eles não sabiam nem como era o teatro. Então, na cabecinha deles, eles não sabiam, não tinham a menor ideia de como era um teatro. Para a gente ver a realidade, que as pessoas, a cultura é de uma distância muito grande para essas crianças. Eles não têm a menor ideia do que é isso. Cultura para eles é a televisão. Então, eles não têm a menor ideia de uma biblioteca, de uma peça de teatro. E aí eles ficaram vários dias, ficaram maravilhados e conversaram no final com eles, fizeram livrinhos e histórias, né? E olha que era jardim, eram crianças pequenas, fizeram historinhas, né? E eles ficaram maravilhados, ficaram meses falando daquilo, o tempo inteiro, dessa coisa do teatro.
E aí você começa a levar o teatro para dentro da escola. Uhum. Mas não adianta você só levar o teatro para dentro da escola se você não mostrar para eles o que é o teatro. É uma questão de apropriação, né? De entender. Aliás, legal, não sabia que você era irmã do Nando Cunha. Talvez a gente tenha uma amiga em comum. Não sei se você conhece a Célia Cunha, que é muito amiga dele. Tenho, ontem eu falei com ela isso, ó. Nós somos amigos da Célia, da Rita, esqueci, a Betinha, Ah, que que está em legal, eu não sabia. Maricá, Pois é. o Gilberto Palmari. Eu já trabalhei junto com a Célia. Ela falou ontem para mim, e eu só fui saber, porque como você entrou no meu Facebook, aí quando eu fui olhar amigos em comum, eu falei, nossa, Tem um gente, monte. já tinha toda uma aproximação e eu nem sabia disso. Porque eu vim conhecer você através da Simara. No dia que a Simara, eu tinha convidado a Simara para uma live, Sim. justamente porque ela também era Também faz live professora com de educação crianças também. infantil. E teatro, né? E também E fazia atriz. uma live com criança. E aí eu assisti uma live sua com ela. E aí eu falei, cara, sabe, quando eu vi o projeto de leitura para idosos de vocês, eu fiquei... Por quê? Porque me remetia à minha história. De que, de repente, um telefonema teria me tirado de toda essa depressão e teria salvado a minha vida, né? Porque foram as lives que salvaram a minha vida, foi todo um trabalho, mas quantas vidas, aí me leva a pensar, quantas vidas não já foram salvas por um telefonema, por uma história. Então, assim, aí a gente vê como a história pode levar a pessoa a lugares tão distantes sem ter que sair de casa. Não tem nenhuma E dúvida, aí foi aí Tchalu. que eu comecei. Uma coisa que esse projeto foi motivado, né? No comecinho da pandemia, no primeira semana da pandemia, uma senhora que trabalha com a gente, ela é muito ativa, ela se chama Tia Rô, tá? Tem muito isso em seu também, né? Ela só é um pouco mais velha. Ela mora na Cidade de Deus e trabalha com a gente na Biblioteca Parque da Rocinha, né? E ela mandou uma mensagem no grupo de WhatsApp falando o seguinte: gente, alguém me liga, por favor, eu tô muito triste, né? Eu tô sozinha. E aí eu liguei para ela. Tia Rô, o que houve? Para de bobeira aí. Aí ela, não, meu filho, eu tô muito triste, eu tô muito sozinha, tá aqui eu e meus cachorros, eu tô com medo de morrer, os meus cachorros comerem, porque ninguém tá vindo me ver, porque ninguém pode sair de casa. Aí eu tranquilizei ela, falei que não era nada disso. Ela passou por um tratamento de câncer também, né? Há pouco tempo. Então, assim, a coisa ali precisa, né, de um apoio. O quadro já é grande, né? Então, aí eu peguei e liguei para ela. Conversamos. No final, ô Tia Lu, assim, durou mais ou menos uns 30 minutos, sabe? No final, ela é muito animada. Você tem que conhecer depois. Eu vou te botar depois para conhecer. E, assim, Eu já até anotei aqui, Tia Rô. Tia Rô, isso. Aí no final... Já quero conversar com a Tia Rô. No final ela já estava super animada, não sei o quê, vamos fazer não sei o que lá, vamos levar para a biblioteca, vem aqui na Rocinha, vamos distribuir livro. Eu falei, calma, Tia Rô, tem que passar a pandemia, calma, não sei o quê. Aí, né, eu vi, assim, fiquei pensando, porque meus pais, naquele momento, minhas irmãs agora estão com meus pais, né? Passaram a pandemia com eles. Só que naquele momento não estava, fiquei pensando, pô, meus pais estão lá sozinhos, né? Quantidade de idosos, meus tios, enfim, aquilo mexeu muito comigo, né? E mostra como a depressão, como a solidão são doenças sérias, né? Então foi daí que surgiu a ideia de pegar de usar o telefone, né? Porque minha mãe ainda usa a internet. Minha mãe daqui a pouco entra aqui, fala, não sei o quê, comenta. Assim, usa o Instagram, usa o Facebook, não usa ali com todas as ferramentas, mas entra e se diverte com aquilo, né? Já meu pai, nem isso. Eu fiquei pensando, pô, então assim, não basta nem ser por internet, porque a gente estava fazendo muita live, muita coisa, né, pela internet. Tinha que ser uma coisa que fosse fácil para eles. E aí surgiu a história de usar o telefone, né? E aí foi um pulo para usar histórias e poesias, que é a coisa que eu já trabalho no dia a dia, né? E mostra, o Tia Lu, assim, hoje, a gente conseguiu cadastrar mais de 6 mil pessoas que estão nesse período, né, passando por um período difícil, que estão sozinhas, que estão em depressão. Tem gente, inclusive, né, tem brasileiros morando, tem brasileiros que se cadastraram, que estão morando em Portugal, Estados Unidos, Espanha, França, no Quênia, né, no Quênia e Angola. Então, assim, muito legal que assim, mostra que essa onda de solidariedade que foi criada, ela não tem barreiras, sabe?
porque o projeto foi criado, assim, eu sou superintendente de leitura do Estado, né? Então era um projeto para o Estado. Só que as pessoas começaram a perguntar se a gente atendia. Eu falei, gente, nós não temos que se preocupar se a pessoa está aqui, se está em outro lugar, nós temos que se preocupar em espalhar essa onda de solidariedade. E aí tem voluntários nesses outros países e tem também ouvintes, né? Que assim, ganharam, tem todos os estados brasileiros, tem outros países, e mostra isso, sabe? Que a gente pode doar parte do nosso tempo para fazer o bem a alguém, né? Que não, assim, e o projeto não tem custo nenhum, porque a gente liga, né? Quando vai ligar para fora, liga para o WhatsApp, entendeu? Enfim, então tem formas da gente criar alguma coisa legal e fazer o bem, né, Tia Lu? E foi isso que eu pensei, e é por isso que eu faço. Porque assim, as pessoas associam, tá ganhando para fazer isso. Ganho sim, ganho aberta, ganho vida, ganho conhecimento. Cada pessoa que vem é um conhecimento diferente. A bagagem vai aumentando, né? Cada vez que você conversa com as pessoas. E quando você leva a vida a uma outra pessoa, você tem uma recompensa muito maior do que qualquer poder monetário, sabe? De dinheiro. É levar vida para o outro, né? E eu tenho, assim, um carinho muito grande com o idoso, porque eu acho que é a segunda infância, né? Quando ele volta a ser criança novamente, que ele precisa de atenção, que ele precisa que a gente esteja ali pronto a ouvir, sabe? Às vezes fala assim, cheio de capricho, e não sei o quê. Mas, gente, está na hora da gente ouvir. Quantas vezes eles ouviram? Mãe, 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 mãe. Então está na hora de um pouco você ouvir, escutar e ficar, né? O padre Fábio tem um texto que ele fala de colocar no sol, mas não pode esquecer de tirar do sol. Sabe? Ele fala que ele, quando ele estiver velho, que ele tem alguém para colocar ele no sol, mas que ele tem alguém que lembre de tirar ele do sol. Então, assim, é pôr um pouquinho essas pessoas no sol, né? Então, é isso que esse projeto seu, bota um pouquinho esses idosos no sol e tira do sol, é levar o sol até eles, né? E muitos estão trancados, E muitos estão sozinhos. É um público muito esquecido, Tia Lu. Muito, muito. Muito esquecido. E assim, eu tenho a ideia de, quando isso tudo passar, até mesmo pelos meus pais, que é uma história. Você não imagina o que seja colocar meu pai na internet. É ele ligando o tempo inteiro, que eles ficam os dois sozinhos, ligando o tempo inteiro. Olha, Lucimar, como é que eu faço para mandar uma foto aqui, pai? Eu não consigo te ensinar isso por telefone. Você não... Aí, outro dia, eu mandei uma live para ele. Igual minha mãe, igualzinho minha mãe. Aí fica, mas eu não estou conseguindo. E aí, ele, em vez de apertar, pai, pressiona a foto. Ele me ligava o tempo inteiro. Falei, pai, não é a minha foto, é a foto que você quer ver. E ele o tempo inteiro. E assim, e a minha mãe nem isso conseguiu ainda. Meu pai, a gente ainda consegue fazer uma ligação, minha mãe não consegue. E aí eu penso nisso, de levar esse conhecimento de Facebook, de WhatsApp para esses idosos, porque agora a gente está vendo quanto seria mais fácil se eles soubessem mexer nisso, sabe? Eu acho até que as escolas deveriam abrir um espaço para tantos pais, avós que a gente tem, né, velhos, que grande maioria são os avós que levam, abrir um espaço para que eles aprendessem a mexer no WhatsApp, né? Porque seria muito mais fácil. Porque a gente fica nessa preocupação agora, as crianças estão recebendo a plataforma. Muitas crianças ficam com seus avós, eles não sabem mexer. As crianças são pequenas e os avós não sabem mexer. Os pais ainda estão trabalhando, muitos ainda não estão nem com a criança e os avós não sabem mexer. Não são todos que sabem mexer nisso. Então, sabe, que fique a ideia aí para as pessoas que tenham um espaço nas escolas para esses idosos até mesmo aprenderem um WhatsApp, que é uma coisa simples. Oficina, né, Tia Lu? E que ele não consegue mexer. Uma oficina, né? Você pode fazer oficinas, tipo oficina de 2, 3 horas de como usar o Instagram, né? Como usar o WhatsApp e o Facebook, que são as principais ferramentas, né, que o público idoso usa. Isso, até porque seria fácil para que eles pudessem estar vendo seus familiares, sim. seus netos,
os filhos e conversar. Como foi assim, muito melhor, mais leve para minha mãe e meu pai, depois que a gente conseguiu colocar o WhatsApp no telefone deles, e que eu costumo dizer que o telefone da minha mãe serve para lavar roupa. Porque atender ela não atende, ele deve lavar roupa. Aí, eles conseguirem ver a gente. Às vezes ela liga e fala, não, eu quero ver sua cara. Aí liga de vídeo porque quer ver. E aí, né, dá uma proximidade. Mas muitos não têm esse recurso, porque não sabem mexer mesmo. Então, é um projeto e uma ideia que eu, Não, além de ter, quero que as pessoas alcancem, né? Não, e vai de encontro também aquilo que a gente estava conversando antes, né? Da internet como uma questão social hoje, né? Da inclusão digital é inclusão social. Por exemplo, saiu uma reportagem, Tia Lu, falando há pouco tempo saiu ontem, né? Na Folha de São Paulo, eu recebi ela online, né? Da imensa dificuldade que as pessoas tiveram, né, com relação ao auxílio, né? Que várias pessoas não conseguiram solicitar o auxílio emergencial por não ter acesso à internet, por não conseguir, né, acessar. Então, olha só, um benefício que foi criado, né, para esse momento difícil de pandemia, talvez as pessoas que mais precisassem não conseguiram acessar, porque elas não podiam sair de casa, não podiam ir em algum lugar que tivesse, né, o acesso, e aí ficaram excluídas, né, do auxílio emergencial que foi feito para elas, entendeu? Porque era para essas pessoas, né? E ao mesmo tempo, aí você estava falando do Nando, aquele entrou aqui, ó. Ele acabou de ligar. Ao mesmo tempo, né? Você vê aí milhares de pessoas, né, fraudando isso e por conta, né? Porque já sabem mexer, porque já tem não sei o que, vou falar aquela coisa, né? O famoso se colar, colou, né? Foi lá e deu entrada, entendeu? E ganharam um auxílio que era para as pessoas mais pobres que não conseguiram entrar porque não têm acesso à internet direito. Eu não consigo entender, Pedro, a dificuldade que eles colocam para poder um auxílio emergencial, quando seria muito fácil a pessoa ir lá e apresentar a carteira de trabalho. Apresentou a carteira de trabalho sem assinatura, você recebe auxílio. Você não tem como você comprovar, sabe? É igual essa questão agora da volta das crianças à escola. Como, sabe, botar essas crianças de volta para a escola? Eu trabalho no berçário. Como é que eu vou fazer um distanciamento com bebês? Como se proteger, como proteger essas crianças, sabe? Então, assim, estamos vivendo um momento fácil de se resolver, que eu digo assim, nessa questão de... É questão de que não tenho que resolver, eu não tenho que pensar numa volta. Não tem volta, não tem volta. Esse ano acabou. E uma coisa que eu também estou muito preocupado, Tia Lu, é o seguinte, porque não tem a volta, eu concordo com você, tá? Que não tem que ter. E as mães que estão em casa que não tem com quem deixar seus filhos? Olha a tragédia que aconteceu lá em Pernambuco, da mãe que levou o menino, né, para casa da patroa, e olha o que aconteceu, né? É isso. E aí você vê também, junto dessa história, você consegue ver a questão do... A mãe levou a criança para a casa da patroa, né? De como as pessoas colocam essa questão, né? Do filho da empregada, da pessoa se achar na casa se achar em casa, quando está na casa da patroa, a ponto de confiar o seu filho a uma pessoa e ela colocar dentro de um elevador, como as pessoas burlam leis, né? Como lei para as pessoas não é nada. Primeiro, essa doméstica não tinha que estar no trabalho. Estamos em pandemia. Ela não tinha que estar no trabalho, ponto. Primeiro erro. Segundo, ela não sabia que uma criança de 5 anos não pode andar sozinha no elevador? Segundo erro, né? Então, assim, são sucessões de erro que você vê acontecer com coisas que poderiam ser resolvidas. E é muito assim, é muita crueldade, né? Para poder passear com o cachorro dela, entendeu? Para poder fazer a unha, né? Olha só que coisa, olha que sociedade, né?
a gente saiu da escravidão, mas será que saiu mesmo, né? Olha o que nós temos aí, tu vê assim, quanta coisa. Assim, eu não gosto nem de comentar, sabe, Tchelo? Porque a gente veio para um papo leve, mas assim, acaba que a gente vai ficando tão indignado, sabe? Né? Tanta coisa ruim que... o seu irmão está falando aqui, são as atuais escravas, né, de dentro, e é verdade, sabe? Eu acho É que é isso! tanta coisa, assim, é tanta mesquinharia, sabe? As pessoas, né, em pleno ano 2020, e a gente ainda com essas relações. Eu não consigo me Com conformar esse muito, não. pensamento pequeno, sabe? E aí, você criar seu filho como se fosse parte daquela família, é você negar a ele a sua verdadeira história. Sim. Ele tem que aprender a viver dentro da sua história e realidade, sabe? E querer, se for uma realidade diferente, querer sair de dentro daquela realidade e não se acostumar a viver dentro daquela realidade. Porque levar ele para dentro daquela realidade, hoje, fez com que ele não estivesse aqui. Uhum. E aí você vê, abre tudo, abre shopping, abre tudo. E essas mães que vão trabalhar no shopping. Isso que eu estava falando. Onde vão ficar as crianças? Quem vai se responsabilizar por essas crianças, sabe? O que está se cometendo, ô Tia Lu, é crime, entendeu? Essa reabertura, da forma como está sendo, isso é criminoso. Isso não poderia estar acontecendo, sabe? O mais importante, porque o patrão, que dono da loja lá no shopping, ele não vai trabalhar, não. Ele fica com essa história de que a economia vai falir, não sei o quê. A economia vai falir é para o pobre que tem que ir trabalhar, que ele vai obrigar, entendeu? Mas ele mesmo vai ficar no isolamentozinho dele lá bonitinho, entendeu? Comendo a comidinha gostosa, vendo filminho, assistindo live, né? Tudo tranquilinho, entendeu? Só que quem vai pagar o preço... Porque imagina o seguinte, como é que vai ser... Como é que, por exemplo, a gente tem estrutura de transporte adequada, Tia Lu? Como é que a pessoa sai lá de Santa Cruz? Você sabe o que fizeram agora, a Supervia? Cortou o ramal, né, de Campo Grande, o Santa Cruz, cortou o trem rápido. As pessoas agora vão ter 40 minutos a mais na sua viagem para ir, 40 minutos a mais para voltar. Imagina isso, no seu dia a dia. A pessoa já sai lá de Santa Cruz na sofrência, no trem cheio, entendeu? Já sai da estação final em pé, vai até a Central do Brasil e agora ainda vai ter que ir parando em todas as estações. Sabe, isso daí é pensar em alguém? Estão pensando no lucro deles sempre. Exatamente. E assim, vai ter a volta. Sabe por que essa volta está sendo liberada? Por quê? Os hospitais que eles podem frequentar, que eles frequentam, desses planos de saúde altos, que não é para todo mundo, já estão equipados. Esses já estão equipados. Então, se por um acaso eles chegarem a ter alguma coisa, algum deles, eles já têm lá onde ir. Você acha que eles vão botar filho de volta na escola? Claro que não. Não. O filho deles vai continuar em casa, estudando pela plataforma, quietinho, vai pagar uma professora, paga mal uma professora para sentar lá e ficar dando aula dentro de casa para o filho dele. Aí ela entra com a máscara, toma um banho de álcool, faz isso, faz aquilo, aí dela que nega alguma coisa. Mas aquela criança, ele ali está protegido. Não, Deus me livre de cancelar, meu filho está no último ano. Mas e o filho do pobre, favelado, negro? Eu parei para pensar que vamos ficar 5 anos sem médico negro, sem advogado negro, sem engenheiro negro. Sabe por quê? Porque esse negro, ele não vai ter condições, o pobre negro da favela, ele não vai ter condições de fazer esse vestibular com igualdade para que ele entre. Com certeza. Com certeza. Então ele não vai entrar. E aí só vai entrar em 2021. Porque aí ele vai estudar o ano que vem todo para poder no outro ano ele fazer. E aí com isso, até que ele se forme, são 5 anos. Sem que a gente tenha, né? Então, essa representatividade. Estão fazendo um distanciamento que a gente procurou esse tempo inteiro encurtar. Estão fazendo novamente esse distanciamento em que o pobre poderia chegar numa faculdade, poderia chegar não sei onde. Ele está sendo encurtado novamente
Porque ele não vai ter oportunidade. Eu acho que a oportunidade teria que ser igual. É questão de parar e pensar. Não temos condições de seguir esse ano. Não temos. Acabou. Não tem como. Nem todas as crianças estão tendo acesso aos trabalhos, à internet. Coisa nenhuma. É só parar e pensar. Se não está tendo, ué, não tem o que pensar. Acabou. Para todo mundo. O que tem que valer para todo mundo, né, Tia Lu? O que não dá Exatamente, é para valer para até um e não porque vai valer para outro, né? Não ter o estatuto diz igualdade para as crianças. Ele fala criança, ele não fala em condições sociais, né? Nem raciais, nem sociais. Ele fala criança. E aí, a partir do momento que essas crianças não podem, e que são a grande maioria, porque se você parar a pensar, grande maioria não está tendo. Grande maioria não está tendo esse acesso. Um ou outro está tendo esse acesso à internet. Aí fala, não, porque as crianças estão estudando em casa. Quais crianças? Poucos estão tendo esse acesso. Muito poucos. Não, e sem contar o seguinte também, que jogou-se também a responsabilidade em cima do professor. Toma aí, faz aí, mas ninguém pergunta. Porque é o seguinte, né? A internet, quem é que paga? Quem é que paga a internet do professor? Quem é que paga o equipamento? O professor agora vai ter que ser social media também? Vai ter que dominar a técnica de edição de vídeo? Eu não sei fazer, entendeu? Nem tenho saco para fazer. Eu odeio esses negócios porque eu fico ali o tempão e eu não consigo sair nada daquilo, entendeu? Então imagina aí, aí vai para cima das costas do professor, né? Um monte de gente falando, o professor deu uma aula de meia hora só. Sabe o que é fazer conteúdo para meia hora na internet? Que você tem que editar isso e aquilo, não sei o quê. O tempo que se perde para editar um vídeo, né, de meia hora, talvez, infelizmente, que a nossa profissão é tão esculachada que provavelmente a pessoa que edita o vídeo, não é a que produz o conteúdo, mas que edita o vídeo, vai cobrar mais. Com certeza, a hora dela para poder editar esse vídeo é maior do que a nossa hora enquanto professores. Isso! E assim, esse mês eu tive um desconto de R$ 1.500 no meu salário. Porque a gente recebe difícil acesso e ele descontou o retroativo. Por quê? Sabe? É assim, eu acho um absurdo você ser descontado porque você está em casa, porque você não pediu para estar em casa. Sim. E aí você que já fez conta, né, que trabalha com aquele salário ali, passa a não... Isso! Eu não escolhi estar em casa. Eu não decidi, não, eu vou ficar em casa porque eu quero. Não, eu não decidi isso. Nem me foi perguntado, se não me deram a opção de ficar em casa ou não ficar em casa. E aí você recebe, no mesmo mês, a notícia de que você vai ser descontado e você é descontado. E aí você ainda é descontado retroativo. Uhum. Aí agora, quando ele disse que ia devolver o retroativo dia 10, agora vai ser dia 15, e no contra-cheque já está com descontos. Só que quando a gente foi descontado há 2 meses atrás, eu já tive desconto. E aí eu tenho novamente todos os descontos. Então é louco, sabe? É louco. E aí você tem que estar com cabeça. Se você não for profissional, você larga tudo. Você não tem vontade de fazer nada. Porque a valorização é nenhuma. As pessoas falam assim, quanto tempo você vai fazer para fazer um texto, né? Para fazer um vídeo. Gente, às vezes é o dia inteiro. Para fazer 5 minutos de vídeo. O dia inteiro. Uhum. Montar roteiro, conteúdo. Assim, porque ela monta uma coisinha. Não dá, gente. É muito difícil. Tia Lu, tem um monte de comentários aqui que eu queria ler, porque são pessoas que eu gosto muito e que corroboram muito com essa nossa discussão, né? A Lua, né, que eu sou fã, que você também é fã, né? Menina fantástica. Essa menina vai muito longe, hein, Tia Lu? Essa menina, ela é de uma garra... Lua, eu fiz a sua historinha. Ela é de uma garra. Ela agora é embaixadora da leitura, ela ganhou título internacional. Essa menina vai para Harvard, essa menina vai para o mundo. E ela está falando, na comunidade um dia não tem luz, outro não tem... A internet cai, né?
É igual a música do Legião Urbana, né? Hoje faltou água, de noite faltou luz. Lembra aquela história, né? Parece a mesma coisa, né? É Não muda, isso. as histórias não mudam, entendeu? A Neilda falando somos absurdos da desigualdade, que terão consequências drásticas, verdade, né? Eu tenho que botar você com a Neilda, para vocês se conhecerem. E ela fala também que é um movimento de retrocesso, né? Menos negros e pobres nas universidades. Total, total, né? Há uma vontade de elitizar novamente a universidade, né? A Rita fala que joga a responsabilidade sobre os pais, com certeza, né? Imagina, é o que a gente estava falando, imagina os pais que não vão ter com quem deixar seus filhos e que tem que voltar agora a trabalhar, né? De uma maneira assim. E pior, além de não terem com quem deixar os seus filhos, eles podem contaminar os seus filhos, porque eles não vão ter. Tipo, tá pensando que vai ter. Ontem a gente viu uma foto aí, estava circulando, do Norte Shopping aberto, milhares de pessoas, lotado, entendeu? Imagina isso aí, né? Então, assim, é um tempo muito difícil, né? Deixa eu ver aqui, a Rita botou também, o tempo de educação online e remota não é o mesmo da educação presencial, com certeza. A educação remota e online está sendo realizada com atendimento às demandas familiares sem levar em consideração. Ou seja, um texto que às vezes você produz e que discute a aula toda, você manda um texto e aquilo ali consumiu 2 minutos da aula, né? E aí, assim, como é que você monta esse conteúdo todo? Como é que você edita? Como é que você joga nessas 11? Enfim, né? Tempos bem difíceis, hein, Tia Lu? Tempos bem difíceis. O maior Muito. E aí pior você momento da história... Ainda tem a questão, Pedro, dos pais não estarem preparados para dar. Nem todos os pais têm formação para estar sentado ajudando a criança a fazer aquele dever. Esse ano, as crianças que passarem as provas feitas em casa com a internet. Acha que essas crianças, no tempo de hoje, elas vão sentar e vão estudar? Poucas vão fazer isso. Ela vai pesquisar as respostas, vai jogar lá e vai tirar 10. Sabe? E vai tirar 10. E esse pai, ou outras crianças que não se aceitam isso, porque a minha sobrinha não aceita procurar no Google, não aceita. Ela quer sentar, estudar e fazer ali. Ela quer entender. A minha irmã está enlouquecendo. Enlouquecendo, porque é difícil, né? Agora o ensino está bem complicado e ela quer entender. E a minha irmã não tem essa formação, apesar de ser formada em administração, mas a formação dela não é para explicar aquilo ali. Porque não adianta você saber, você tem que saber passar aquilo para a criança. Didática, né? Para isso a gente estudou para isso, né? Nós estudamos para isso, né? Exatamente. E aí tá ali, quer dizer, se aquela criança se der mal, os pais que não ajudaram. Se ela se der bem, ela é ótima, ou ela procurou tudo no Google? E às vezes está se enganando. Não sei. Né? Tia Lu, a gente está terminando aqui, daqui a pouco o Instagram derruba a gente. Manda um beijo aí pro povo, dá as tuas... Gente, obrigada a todos que estiveram aqui. Foi muito bom. Neilda, me procura. Me manda um direct pra gente conversar. Tia Rô, se estiver por aí, vamos falar. Quero fazer live com o Tia Rô já. E crianças que queiram falar, meninas mães, vamos lá. Se você também está preocupado com esse Enem, vamos lá. Estou vendo aí um dia para fazer essa live. Já tem a primeira menina que está disposta a falar. E continuem acompanhando. No YouTube é Tia Lu 1234 Cunha. E continuem acompanhando, é muito bom. E vamos dar um valor aos nossos idosos. Procura ligar mais para o papai, para a mamãe, para a vovó. Procurar entender essa dor, sabe? De ter que estar sozinho. Se é ruim para mim, imagina para um senhor de idade acostumado a estar com o pai e com a mãe. Então isso é muito importante. E, Pedro, foi maravilhoso estar aqui com você. Quase não dormi à noite, uma dor de barriga danada, um nervoso. Porque a gente fica agoniada, é muito mais fácil estar aí em cima do que aqui embaixo. Mas é muito mais fácil. E que trabalho maravilhoso, que isso, sabe, venha... Já está ajudando muitas pessoas, que vem ajudar muito mais.
E por mais Pedros por aí, né? Ah, Tchalu, Gente, obrigado. vamos formar mais. Obrigado, obrigado. Eu que estou muito feliz de você ter aceitado o convite. Eu sei que você está numa rotina aí super pesada, fazendo lives, fazendo vídeo, abastecendo o canal, montando, né, suas aulas, pensando na volta. Eu sei que você está aí numa coisa e, assim, muito obrigado mesmo por ter participado. Queria falar para todo mundo que quem chegou por último, né, essa live vai ficar salva lá no meu IGTV, só basta acessar, né, o meu perfil aqui, Pedro do Livro. Quem não conseguiu também, Tia Lu, pode passar depois para o pessoal que estava assistindo, mas quem não conseguiu ficar tudo. Enfim, eu queria te mandar esse super beijo, dizer que eu sou muito fã do seu trabalho, que incentivar as crianças a ter protagonismo é um ato muito bacana de educar, né, de transformar, né, a vida delas. E eu queria dizer que eu sou muito seu fã e que a gente vai continuar trocando aí, que a gente faça outras lives, que a gente vai sempre conversando. E eu quero depois te chamar para conhecer nesse nosso grupo A Liga também. Ah, quero sim. E olha, procura a Laisa Griot. Você vai adorar boa. conversar com ela. Boa, vou sim. Procura, você vai adorar conversar com ela. Ela é maravilhosa mesmo, uma criança cheia de coisa. E eu vou te passar o contato da mãe do... Acho que é João Pedro o nome dele, eu não lembro. Tá bom, manda sim. Depois a Danilene me perdoa. Eu vou te passar o pequeno educador, tá o pequeno contador de história. Vou marcar uma com ele. Tá bom? Grande beijo. Foi um prazer, Tchau. gente.